A gente viu nesse vídeo essas fases de mudança. E a gente percebeu que a mudança, ela é um processo que começa dentro de cada um de nós. E o que determina a possibilidade de mudança é a necessidade de se compreender que se precisa fazer uma mudança. Ele diz que a mudança vem em mim, vem em vocês, a partir do momento em que nós nos comunicamos com os nossos pensamentos. Ele disse assim: a comunicação com os nossos pensamentos, ela cria a nossa realidade. Em outras palavras, as nossas atitudes, elas nos trouxeram exatamente no local em que nós nos encontramos hoje. Sem que nós percebêssemos que às vezes através de um mecanismo inconsciente, não deliberado, involuntário, mas as minhas atitudes me colocaram exatamente na posição em que eu estou agora. E se eu entendo por uma necessidade que eu quero um processo de mudança, o entendimento ele se amplia quando eu percebo que é eu que vou ter que fazer alguma coisa. Ele diz que a mudança, ela não virá até nós. Inclusive chega no momento em que ele diz que a mudança somos nós. Porque à medida que você vai se comunicando com você vai se conectando contigo e se conectando com as suas necessidades. E aí você começa a compreender a diferença entre necessidade e entre vontades e até desejos. Existem algumas coisas que são vontades nossas e desejos nossos, mas não são necessidades nossas. Então, dentro de uma escala de prioridade, eu preciso compreender qual é a minha maior necessidade. E todos nós, de alguma maneira, precisamos de um processo de mudança. Seja ela uma mudança familiar, seja ela uma mudança cognitiva, onde que eu tenho que rever as minhas crenças, os meus conceitos e os meus valores, porque as minhas crenças, conceitos e valores podem estar me levando para lugares em que eu não estou gostando de estar. Então, estar olhando para um lugar, ou estar olhando, como eu sempre digo, para a ponta do iceberg, é um efeito de uma causa que já está se instalando na minha vida e na vida de vocês. Então a minha mudança é um mergulho consciente diante das necessidades que eu tenho. E aí cada um começa a definir a sua maior necessidade. Às vezes a gente pensa, nossa, minha família é uma necessidade, o trabalho é uma necessidade, determinados lazeres são uma necessidade, mas eles podem estar dentro de uma escala de prioridades. Um exemplo, para quem tem problema com a dependência química e a solução do problema é a prioridade e a necessidade número 1. Porque se eu não atender essa necessidade, vai chegar uma hora em que eu não vou construir família, vai chegar uma hora em que eu não vou conseguir trabalhar, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer um lazer, porque eu não entendi a necessidade número 1, que é uma mudança na minha área comportamental. Só parar com o uso de uma substância ou com o próprio alcoolismo é parte de um processo, mas não é o processo na sua totalidade. O processo na sua totalidade é o entendimento em que a minha vida é um exercício de desconstrução e de construção. Eu destruo antigas amizades, eu destruo antigos lugares, eu destruo antigos hábitos, mas ao mesmo tempo eu construo novos hábitos, novos lugares e novas amizades. Por isso que eu preciso planejar o meu processo de mudança. Por isso que eu preciso compreender que a mudança tem que começar em qualquer lugar. E se eu ficar esperando por alguém para que eu mude, pode ser que eu não mude nunca.
Porque às vezes as pessoas simplesmente não se importam conosco. Então quem tem que se importar e quem tem que se dar valor somos nós, olhando para a nossa real necessidade. E para isso eu preciso de um grau de honestidade comigo mesmo. Porque alguns sofrem da doença da dependência, conhecida como a doença do auto-engano, onde nós vamos falar mentiras para nós mesmos e vamos acreditar nas nossas próprias mentiras para fazer aquilo que queremos fazer, que às vezes fica louco. Só que isso tem custado um preço. Só que isso tem custado algo da minha vida. E por custar algo da minha vida é que eu entendo que não dá mais para ficar pagando esse preço. Não dá mais para ficar jogando desta maneira. Aí eu começo a pensar na possibilidade de mudança. Eu começo a contemplar a possibilidade de mudança e a ponderar os meus comportamentos. Determinados comportamentos, determinados sentimentos, determinados padrões de pensamentos são mantenedores da minha doença. E eu estou aqui para encontrar fatores facilitadores da minha recuperação. Eu preciso compreender que a recuperação é algo contínuo, progressivo e que vai durar o resto da minha vida. Eu vou ter que ter esse cuidado comigo o resto da minha vida. Então eu queria que nessa manhã nós trouxéssemos essa responsabilidade para nós, compreendendo que a mudança não vem do psicólogo, a mudança não vem do terapeuta, a mudança não vem do psiquiatra, a mudança vem de um olhar honesto, verdadeiro, dentro de um mergulho consciente nas minhas necessidades. Eu preciso compreender isso para mudar, porque diz já um ditado que a necessidade ela é a mãe de todas as coisas e por fim ela sempre vai falar mais alto. Por mais que eu tente esconder, por mais que eu tente camuflar, por mais que eu não queira falar, no final das contas a tua necessidade vai gritar, ela vai falar mais alto, as pessoas vão perceber e você vai chegar no momento em que você não vai ter mais como fugir dessa realidade. Então eu queria que nós pensássemos nesta manhã, o que tem impedido a minha mudança? O que tem atrapalhado o meu processo de mudança? Porque pelo que eu compreendo, quem tem boicotado os meus sonhos, as minhas realidades, os meus projetos, sou eu mesmo, com as minhas atitudes. E se eu não quero mais boicotar esses sonhos, esses projetos, se eu não quero mais boicotar essas coisas bacanas que acontecem na minha vida, eu preciso olhar para a maneira como eu comunico comigo mesmo. Porque a maneira que eu me comunico comigo mesmo, eu estou criando a minha realidade. Eu estou trabalhando esse processo da minha realidade. Então queria deixar isso para nós nessa manhã como reflexão. Se eu estou em um lugar desconfortável, se você parar com um olhar apurado, você vai perceber que quem te colocou nessa condição foi você mesmo. As pessoas podem até ter facilitado para que você estivesse aqui, mas foram as suas vontades, foram os seus desejos, foram as suas atitudes que te colocaram exatamente no lugar onde você se encontra. E se você se sente desconfortável, e se você sente que não está legal, você tem um lugar para você recomeçar. É um olhar apurado para dentro de você mesmo. Nada que vocês queiram buscar do lado de fora, para colocar do lado de dentro, para tentar resolver um problema, vai trazer solução para aquilo que vocês estão vivendo. Porque nada de fora é capaz de modificar aquilo que está dentro de nós.
Por isso que você pode mudar de estado, você pode mudar de país, você pode mudar de bairro, você pode mudar de mulher, você pode mudar de casa, você pode mudar de emprego, mas você vai perceber as necessidades que você tem, elas ainda continuam aí dentro. E aí entra a recuperação. Nós precisamos desenvolver estratégias para desmontar as construções antigas e começar a construir algumas questões novas que diz respeito ao meu novo projeto de vida. Não dá para abandonar uma substância, não dá para abandonar o alcoolismo, não dá para romper com uma patologia se não houver uma mudança de pensamento, uma mudança nos valores, uma mudança nas crenças. Quando eu consigo modificar os meus comportamentos, eu começo a ter sentimentos diferentes. Quando eu começo a ter sentimentos diferentes, eu começo a me comportar de uma maneira diferente. Quando eu começo a me comportar de uma maneira diferente, eu começo a determinar o meu caráter, e o meu caráter vai determinar o meu destino. Então eu acredito que vocês estão aqui com uma necessidade. Se todos conseguem olhar para essa necessidade, nós não sabemos. Se todos conseguem perceber realmente o que vieram fazer aqui, nós não sabemos. O que sabemos é que todos nós, como todos os seres humanos do planeta, possuem necessidades e vontades. Existem coisas que pode esperar, mas existem coisas que tem que ser feito hoje. Os sucessos de hoje não me garante o sucesso de amanhã. O sucesso de hoje só me garante a ficar bem hoje. Porque quando eu levantar amanhã, o meu sucesso, se eu levantar, vai depender das atitudes que eu vou tomar amanhã. Por isso que a gente trabalha o só por hoje. Por isso que a gente trabalha a visão do agora, do momento. Faça o seu melhor, se dedique, né? Faça o que tiver às mãos para você fazer no dia de hoje, porque o dia de amanhã não está nas tuas mãos. O ontem você já não consegue mais voltar, você só vai ter que aceitar. Então só te restou o hoje. E eu queria que vocês entendessem que o hoje é a pavimentação da estrada que você vai pisar amanhã. Por isso que não podemos ficar reclamando, murmurando, questionando, lamentando, projetando os meus problemas na família, no lugar, na sociedade, porque esses problemas, numa grande parte, eles foram criados e provocados por mim mesmo, com algumas exceções. Então, se eu não quero mais passar pelo sofrimento desses problemas, eu vou ter que enfrentar a dor de lidar com eles. Enquanto eu enfrentar a dor de lidar com eles, eu vou evitar o sofrimento que eles estão me causando. Toda vez que eu anestesiar essa dor para não lidar com eles, eu vou ampliar o meu processo de sofrimento. Eu vou ampliar esse meu processo de sofrimento. Então, queria que vocês refletissem comigo nesta manhã. Se o local em que eu me encontro é um local desconfortável, é um local que tem me trazido problemas, é um local que eu percebo que eu não estou legal, em que eu preciso de uma mudança, comece a compreender. Você está assim pela maneira que você se comunicou com você algumas 24 horas atrás. Não significa que hoje você não possa mudar essa comunicação. Você pode mudar essa comunicação, e mudando essa comunicação você vai criar uma nova realidade para a sua vida, e você vai viver um novo momento. Eu quero que vocês entendam que isso é um processo. Eu quero que vocês entendam que a mudança não vai ser da noite para o dia. Eu quero que vocês entendam que vocês têm que dar um passo na direção da mudança.
Até porque a mudança é dentro de cada um de nós. Como eu disse, a física quântica, ela diz que tudo que nós pensamos e sentimos são vibrações, que podem ser positivas e podem ser negativas. O que nós temos que fazer é usar a força da atração da física quântica ao nosso favor. Porque as atitudes que você tem tomado com a vida está determinando que tipos de atitude a vida está tomando com você. E talvez você não está percebendo isso. Então o problema não está na vida, o problema não está nas pessoas, o problema não está nos lugares, o problema não está na clínica, o problema está na minha maneira de me relacionar com a vida. E aí eu tenho que ter um olhar apurado para dentro de mim mesmo e perceber como que está a minha relação com a vida. Porque eu só posso, por exemplo, amar o meu próximo a partir de um princípio de amor a si mesmo. Em outras palavras, eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, eu não posso dar. Então, nesse momento, a primeira coisa a fazer é focar os olhos na tua necessidade, até porque o tempo vai passar. E vai chegar uma hora que vocês vão embora. E vão ter que enfrentar todas as dificuldades que vocês deixaram lá fora. Algumas delas estão do mesmo jeito e algumas delas até pioraram em relação ao próprio problema que você deixou. E você agora vai ter que lidar com isso daí. E aí eu quero dar uma deixa para a gente encerrar esse momento aí com vocês. O problema pode nem mudar. A situação lá fora pode nem melhorar, apesar que nós cremos que melhora e nós cremos que muda a partir de uma atitude sua. Mas vamos supor que não melhorasse e não mudasse. Eu gostaria que vocês entendessem que quem muda em relação às circunstâncias são vocês. As circunstâncias podem nem mudar, mas vocês vão mudar a maneira de ver e a maneira de pensar em relação a elas. Vocês vão compreender que vocês só podem modificar a vocês e as outras pessoas vocês só podem amar. Vocês não têm como modificar o outro. Você só pode modificar você mesmo a partir de um contato com seus pensamentos, gerando uma realidade nova. Se é que a sua realidade não está legal. E aí cada um tem que perceber, cada um tem que ver qual é a sua real necessidade. Ficar nesse lugar, esperando o tempo passar, contando os dias para você ir embora ou eu ir embora, não vai resolver o nosso problema. Muito pelo contrário, pode inclusive estar até agravando. O que vai resolver o meu problema é o como eu me comunico com o meu dia, como eu me comunico com vocês, como eu me interajo naquilo que eu estou inserido, porque é isso que vai trazer uma mudança de contexto e de nova realidade. Então, se eu estou cansado do momento em que eu estou vivenciando, está na hora de eu começar a pensar em criar uma nova realidade. E eu parto desse princípio. Essa nova realidade é criada na comunicação com os meus pensamentos. A maneira que eu me comunicar com os meus pensamentos vão me dar a oportunidade de gerar uma realidade diferente daquela que eu tenho gerado até algumas 24 horas atrás. E eu creio que isso é possível. Eu creio que vocês podem fazer isso. Eu creio que cognitivamente falando vocês podem dar uma resposta, não para mim, mas uma resposta para vocês mesmos. A verdadeira mudança, ela acontece dentro de cada um de vocês. A partir do momento em que você entende essa necessidade e abre o que nós chamamos de ponderação nos estágios motivacionais, a comunicação com você. Você dizendo para você como sua vida está.
e você dizendo para você como que você gostaria que a sua vida estivesse. Se há uma disparidade nesse ponto, há uma necessidade de você olhar para a sua responsabilidade com isso que está acontecendo. A responsabilidade do que está acontecendo, e na maioria dos casos, ela é nossa. Fomos nós que deixamos, fomos nós que permitimos, fomos nós que fomos procrastinando, fomos nós que fomos deixando para amanhã, fomos nós que fomos acreditando nas nossas mentiras. Uma hora eu paro, quando eu quiser eu paro, eu não uso tanto assim, e tantas outras mentiras que são mantenedoras na realidade da evolução da doença. Porque a doença, ela se instala e começa um processo evolutivo de progressividade, e ela só para quando você começa uma comunicação honesta com você mesmo. Você não te abrir essa comunicação honesta com você mesmo, você vai permitir que essa doença continue sendo progressiva, porque esse é o caráter da Mundial da Saúde, verbaliza para nós a definição: uma doença progressiva, incurável, fatal e de cunho espiritual, aonde o orgulho tem a base no meu processo de doença, onde o meu egocentrismo sustenta todo o meu processo de doença, porque enquanto eu estiver olhando para o meu orgulho e olhando para o meu egocentrismo, eu não vou estar pensando em mais nada que está ao meu redor, eu só vou pensar em atender os meus desejos, as minhas vontades. Mas se você perceber, não é a sua real necessidade. A necessidade de alguns aqui é cuidar de família, a necessidade de alguns aqui é retomar o trabalho, a necessidade de alguns aqui é voltar a ganhar dinheiro, é ser produtivo para a sociedade, é ser produtivo numa vida familiar. E para isso, se você tem problema com a dependência, você tem que instalar esse processo de detectar e prevenir esse processo de doença para que ela não evolua, para que ela fique estacionada. É como se você estivesse subindo uma escada rolante que está descendo 24 horas por dia. Enquanto você estiver se movimentando, você não cai, porque ela está descendo. A partir do momento em que você parar de se movimentar, mesmo falando para você que você não quer, mesmo falando para você que aquilo destruiu a sua vida, mas se você parou com a recuperação, a escada rolante já começou a te levar para trás. E a qualquer momento você vai tombar. É questão de tempo e é questão de oportunidade. Então queria deixar isso para vocês aí nessa manhã, que nós pensássemos na responsabilidade que nós temos no nosso processo de mudança, partindo desse princípio, que essa mudança acontece dentro de cada um de nós e tem tudo a ver com a maneira que eu comunico-me com os meus pensamentos, pois isso tem gerado a minha realidade. A minha realidade tem sido gerada pela comunicação dos meus pensamentos, que tem se transformado em comportamentos disfuncionais, que inclusive tem me levado para lugares que depois eu me arrependo de ter ido, mas eu já fui, porque eu não detectei a importância desse processo de comunicação com os meus pensamentos. Tranquilo? Espero aí poder ter ajudado vocês aí, tá? Nesse processo aí de recuperação, tá? Eu vou estar abrindo esse momento para algumas perguntas aí, e para a gente poder estar compreendendo e clarificando algumas questões, tá bom? Obrigado aí. Obrigado, Silvana.